Olá, bem-vindo à 10ª aula de português no Estudo em Casa. Se és aluno do 7º ou do 8º ano, eu sou a tua professora e, como já sabes, chamo-me Teresa Cadete Sampainho. Esta é a 10ª aula, subordinada ao tema ainda de estar perto na distância e desta feita a evasão. Sabes o que é que significa evasão? Evasão significa fuga, capacidade de fugirmos, de nos ausentarmos do sítio onde estamos. E parece estranho, evasão, estar perto na distância. Vamos inverter aqui um bocadinho e pensar que também podemos estar distantes, podemos estar perto e ausentarmos-nos, isolarmos-nos, estarmos sozinhos no meio de muita gente. E Anne Frank é a protagonista do livro que vais ver apresentado agora num pequeno vídeo e à qual nós vamos dedicar a nossa atenção durante esta aula. Vamos lá embora. Pois é, o livro é este que temos aqui, o Diário de Anne Frank. Este é o diário gráfico, que tem imagens, é uma espécie de banda desenhada. Ups, estás a ver? Fácil de ler. Mas o livro que eu li, e está aqui bem velhinho, foi o Diário de Anne Frank. Só texto. Está bem? Este é muito velhinho, foi o livro que me ofereceram num dos meus aniversários. Tal como aconteceu com Anne Frank. Anne Frank tinha esperança que um dia chegasse e que a guerra tivesse acabado, que eles fossem considerados pessoas, simplesmente pessoas. Eles, a família dela, e não como judeus. E ofereceram-lhe, no dia dos anos, ofereceram-lhe um diário. E ela escreve numa das entradas desse diário, que o papel é mais paciente do que os homens. Isto é, ela estava disposta a fazer-se ouvir, a escrever, a deixar no papel aquilo que sentia, por às vezes sentir alguma impaciência nas pessoas que a rodeavam. Esta é a primeira entrada do seu diário e confirmamos aqui exatamente aquilo que te acabava de dizer. Espero, e ela está a dirigir-se ao diário, espero que te possa confiar tudo a ti, o que até agora nunca pude fazer a ninguém. E espero que venhas a ser um grande amparo para mim. Anne Frank, 12 de junho de 1942. Pois é, Anne era uma menina judia que vivia na Alemanha e com mais ou menos 4 anos, mudou para a Holanda precisamente porque o seu pai, a sua família, pressentiu que não iam ser bem tratados na Alemanha. E foi viver para Amsterdão. Em Amsterdão, teve uma vida normal, frequentou a escola, mas com o decorrer da Segunda Grande Guerra, começou também em Amsterdão a perseguição aos judeus. E o que é que aconteceu? Eles tiveram que se refugiar, a família de Anne e outros amigos tiveram que se refugiar num anexo. E foi muito difícil para eles sobreviverem naquele anexo em condições muito complicadas, como vais ver no decurso desta aula. Vamos ler esta primeira página do Diário de Anne, que vamos analisar aqui. Sábado, 20 de junho de 1942. Durante uns dias não escrevi nada, porque primeiro quis pensar seriamente na finalidade e no sentido de um diário. Apetece-me escrever
e quero aliviar o meu coração de todos os pesos. O papel é mais paciente do que os homens. Sim, o papel é paciente. E não tenciono mostrar este caderno com o nome pomposo de diário, seja a quem for, a não ser que venha a encontrar na minha vida o tal grande amigo ou a tal grande amiga. E pronto, cheguei ao ponto principal de todas estas considerações. Não tenho uma verdadeira amiga. Pois é, mal sabia a Anne que passados tantos anos nós estaríamos a ler o diário dela e teríamos às vezes a ilusão de podermos ser o amigo que ela não sentia ter nesta altura. E vamos avançar. Vais selecionar agora as razões que levam Anne a escrever o diário. Ela apresentou-as ali e eu até as sublinhei. Se tiveste atenção, percebeste. Então, terá sido porque lhe deram um caderno para esse efeito? Ou porque quer registar acontecimentos que temos que esquecer? Será simplesmente porque lhe apetece escrever e desabafar? Porque já não vê as amigas há muito tempo? Ou porque não tem um amigo ou uma amiga especial? Todas estas razões são válidas para se escrever um diário. No caso de Anne, quais são as que selecionas? Exatamente. Apetece-lhe escrever e desabafar e não tem um amigo ou uma amiga especial. Era isto que se passava com ela. Vamos avançar na nossa aula, agora com uma atividade que prevê que completes aquele texto com as palavras que tens cá em baixo. Vou-te dar um bocadinho para leres o texto. Eu vou ler contigo. Para Anne, o seu diário será como uma, qualquer coisa, uma palavra feminina, qualquer coisa, a quem conta tudo aquilo que contaria a um, também masculino aqui, portanto, temos uma palavra feminina e depois duas masculinas, pois tem a certeza de que vai ouvir com e não vai a ninguém. Já resolveste? É tão fácil. Esta é a finalidade do diário para Anne. Portanto, para Anne, o seu diário será como uma pessoa. Um confidente a quem conta tudo aquilo que contaria a um amigo, se o tivesse. Pois tem a certeza de que a vai ouvir com paciência e não vai contar a ninguém. Era isto que ela esperava do seu diário e por isso até lhe deu um nome, era a Kitty. E passamos à sistematização das características de um diário. O que é que um diário deve ser? Para já, pertence ao género narrativo. É um texto que conta acontecimentos vividos por personagens num tempo e num espaço. Mas é um texto narrativo contado na primeira pessoa e datado. Não são as memórias que ficam, é um registro diário com a data registada diariamente, pode não ser todos os dias, mas cada entrada tem a ver com uma data. E tem um caráter confessional. Confessional quer dizer que vai haver registro de factos, de emoções e de opiniões. No caso do diário de Anne Frank, temos a particularidade de ser um diário verdadeiro. A Anne Frank existiu e este diário foi tal e qual como ela o escreveu. Há diários em que os autores são adultos que ficcionam, imaginam-se na pele de um adolescente e escrevem também na primeira pessoa. Estou-me a lembrar do diário de um banana, por exemplo, que muitas vezes ouço dizer que tu lês. Pois é, este tem a particularidade de ser um diário real, de alguém que existiu de facto. E por isso tem particularidades. Ela dá à estrutura das suas entradas quase que a estrutura de uma carta. Dirige-se a alguém e despede-se. Portanto, o diário de Anne Frank tem uma saudação e uma despedida. E vamos agora confirmar isso na análise de outro excerto do diário de Anne. Lê comigo. Sexta-feira, 21 de agosto de 1942. Querida Kitty, o nosso esconderijo é agora perfeito. O Sr. Crowler teve a boa ideia de tapar a porta de entrada do anexo. O Sr. Vossen executou um plano. Construir uma estante giratória que há para o lado como uma porta. Agora, antes de descermos, temos de nos curvar e depois damos um saltinho, porque o degrau desapareceu. Eu conto daquilo que ela diz aqui no diário a seguir. Ela diz que andavam todos com galos na cabeça porque não tinham
esqueciam-se que aquele degrau tinha desaparecido e batiam com a cabeça. Depois puseram lá uma almofadinha e tentaram resolver o assunto. E ela continua. Não leio muito. Tenho esquecido quase tudo o que aprendi na escola. A nossa vida aqui é pouco variada. A mãe trata-me como se eu fosse um bebê, coisa que não suporto. Tua Anne. Então, para começar, vamos verificar se aqui, e fizemos isto na última aula, se aqui há marcas de primeira pessoa. Começamos com os verbos. Temos ali a primeira pessoa do plural. No primeiro parágrafo, Anne fala daquilo que se passava no anexo, lá em casa. Repara que ela agora já estava isolada. Temos o verbo descer, descermos, depois temos, damos, e passamos ao segundo parágrafo com a primeira pessoa do singular. Leio, aprendi, fosse e suporto. Temos outra classe de palavras que remete para a primeira pessoa. Por exemplo, o determinante possessivo nosso, depois pronomes como nos, me, outra vez um determinante possessivo, nossa, e depois, mais uma vez, os pronomes pessoais me e eu. Portanto, de facto, é um diário, está escrito na primeira pessoa. E avançamos. É um registro datado, fácil de verificar, sexta-feira, 21 de agosto de 1942. E avançamos. Saudação e despedida temos querida Kitty e a despedida tua Anne. Fácil de ver. Repara que se te perguntarem num teste quais são as marcas que evidenciam que se trata de um diário, são estas que tens que referir. E avançamos. O caráter confessional, isto é, Anne conta factos, mas também revela opiniões, estados de espírito, emoções. Podemos distinguir aqui que no primeiro parágrafo ela nos conta acontecimentos, peripécias lá do anexo, não é? A transformação daquele degrau que desapareceu, o que é que têm de fazer para descer, têm que se curvar, dar o tal saltinho. Portanto, episódios que vão acontecendo lá no anexo. E depois, no segundo parágrafo, foca-se nela e diz o que é que se alterou. Não li muito. Tem-se esquecido das coisas da escola e o pai dela tentava criar rotinas, tal e qual como acontece agora contigo que tens escola em casa, tentava criar rotinas para ela continuar a aprender. Mas acredita que a situação da Anne era muito mais complicada que a tua. E este diário serviu para ela se evadir, porque ela estava confinada a um espaço e a única forma que tinha de sair dali era a escrever o seu diário ou a ler. E depois continua a dizer, a queixar-se, a nossa vida aqui é pouco variada. E uma coisa que ela não suporta é que a mãe a trate como um bebê. Novidades. Também não gostas, pois não? Pois não, já és um adolescente, já és crescido, não gostas dessas conversas. Então, vamos avançar. E vamos avançar para a gramática. Credo, que tormento. Não, são funções sintáticas e vamos começar com funções sintáticas de que falámos nas últimas aulas, aquelas básicas. Sujeito, predicado e acrescentar o predicativo de sujeito, que tantas vezes te prega rasteiras, que tantas vezes é uma armadilha nos testes. Então, para começar com aquilo que é fácil, o sujeito. Naquelas duas frases, o degrau está instável, o papel é paciente, é fácil. O sujeito, o degrau, o papel. Depois, o predicado, está sublinhado a seguir, o verbo e a palavra que se segue ao verbo. Está instável, é paciente. Até aqui tudo fácil. Agora, o que é que tens que reter? Tens que perceber que aquela palavra que está a seguir ao verbo diz diretamente respeito ao sujeito. É quase como uma característica do sujeito. O degrau está instável. Eu podia dizer, aquele degrau instável fez-me cair. O papel é paciente. O papel paciente ouve-me todos os dias. Ou lê-me todos os dias. De facto, esta palavrinha que agora aparece sublinhada à laranja é o predicativo de sujeito. E eu peço-te agora, não precisas de copiar tudo, não, mas registra no caderno apenas os dois verbos que temos aqui, estar e ser.
E avançamos para mais 2 exemplos. A entrada do anexo permanece oculta. Anne fica irritada. Seguindo exatamente o mesmo processo, vai ser fácil. Sujeito, a entrada do anexo na primeira frase e Anne na segunda. O predicado permanece oculta, fica irritada, também é fácil. E depois, mais uma vez, temos as palavrinhas sublinhadas. Aquelas palavrinhas que são atribuições do sujeito e que, por isso, desempenham a função sintática de predicativo do sujeito. Registar os verbos, quais são neste caso? Permanecer e ficar. E últimos exemplos. O nosso esconderijo parece perfeito. O Sr. Crowler continua simpático. Então, sujeito fácil de identificar, predicado também e depois temos as palavrinhas que são as tais características, as tais atribuições do sujeito. O predicativo do sujeito. E os verbos aqui são os verbos parecer e continuar. Então, agora sim, já registaste mais estes 2 verbos e ficas a saber ou relembras que estes verbos são verbos copulativos, porque exigem a presença de um predicativo do sujeito. E são estes. Exatamente. Estes, ser, estar, permanecer, ficar, parecer, continuar. Às vezes o verbo andar e o verbo tornar-se. Tornar-se sempre, andar às vezes. Então, e qual é o truque, qual é a dica que eu te posso dar em relação a isto? Se souberes estes verbos de cor, quando olhas para uma frase relativamente à qual tens que fazer análise sintática, vais verificar se lá está um destes verbos. Se estiver, quase de certeza que é predicativo de sujeito. A seguir só tens que verificar que aquela palavra que vem a seguir é uma característica inerente ao sujeito. Vamos testar, vamos ver se percebeste. Vamos ler as frases. Não tens que fazer a análise sintática da frase inteira, mas apenas dizer qual é a função do que está sublinhado. O diário de Anne Frank é famoso. Anne Frank escreveu um diário. O Francisco leu uma história. No anexo, todos falavam em voz baixa. A Madalena leu a história aos primos. Pois bem, alguma frase aqui tem um daqueles verbos que tínhamos mencionado antes? Logo a primeira, não é? Portanto, e famoso é uma característica do livro. Portanto, é exatamente o predicativo de sujeito. Na segunda frase, temos sublinhado um diário. E aqui podemos fazer a pergunta habitual. Anne escreveu o quê? Um diário, complemento direto. Na terceira, o Francisco leu-me a história. Não temos a história sublinhada. Se tivéssemos, seria complemento direto. Temos me. Ele leu a quem? A mim. E me está ali a desempenhar a função de complemento indireto. Depois, no anexo, todos falavam em voz baixa. A ação é realizada exatamente por todos, portanto, é o sujeito. E na última frase, a Madalena leu a história aos primos. Claro que é o predicado, mas vamos confirmar porquê. Porque tem a forma verbal e 2 complementos, o direto e o indireto, que são selecionados por essa forma verbal. Não é difícil, vais ter exercícios nas atividades complementares sobre isto. E vamos avançar. Vamos avançar para tu visualizares bem onde é que Anne vivia, com aquelas 8 pessoas. Este era o edifício total e ela vivia naquele anexo. Não podia ter janelas abertas. Como vês, era só aquele espaço, tens ali a estante, os tais degraus. Os espaços tinham diferentes funções conforme o dia, conforme as horas do dia. E era muito complicado. Vamos avançar. Vamos ver um vídeo duro. E tu vais ter de responder no fim a estas perguntas. Qual é o meio através do qual Anne recebia as notícias? A que novidades se refere Anne nesta página do seu diário? Qual era o seu estado de espírito ao escrever esta página? E vais dar atenção à frase em que ela usa o adjetivo generosos e vais tentar perceber o que é que ela quer efetivamente dizer com este adjetivo. Vamos avançar então para o filme. Sexta-feira, 9 de outubro de 1942. Querida Kitty,
Hoje tenho apenas novidades tristes e deprimentes para te contar. Os nossos muito amigos e conhecidos judeus estão a ser levados em massa. A Gestapo está a tratá-los muito duramente e a transportá-los em carruagens de gado para Westerbork, o grande campo em Drenthe, para onde estão a mandar todos os judeus. Miep falou-nos de uma pessoa que conseguiu fugir de lá. Deve ser terrível, Westerbork. Não dão quase nada para comer às pessoas, muito menos para beber, pois a água está disponível apenas 1 hora por dia e só há uma sanita e uma bacia para vários milhares de pessoas. Os homens e as mulheres dormem nos mesmos quartos e muitas vezes rapam as cabeças às mulheres e às crianças. A fuga é quase impossível. Muitas pessoas têm aspecto de judias e são identificadas pelas cabeças rapadas. Se as coisas estão tão más na Holanda, como será nesses locais distantes e incivilizados para onde os alemães os estão a mandar? Partimos do princípio de que a maioria está a ser assassinada. A rádio inglesa diz que estão a ser gaseados. Talvez seja a forma mais rápida de morrer. Sinto-me terrivelmente. Os alemães são bastante generosos quando se trata de distribuir castigos. Belos espécimes de humanidade, estes alemães. E pensar que também sou um deles. Não, isso não é verdade. Hitler tirou-nos a nacionalidade há muito tempo. E além disso, não há maiores inimigos à face da terra do que os alemães e os judeus. Tua, Anne. Este vídeo e outro que ainda vamos ver hoje foi retirado da escola virtual e já te respondi ali, cliquei 2 vezes. O meio através do qual Anne recebia as notícias era exatamente a rádio inglesa. E eles ouviam essas notícias através de um aparelho como este, portátil, muito avançado para a época, não achas? E era através da rádio inglesa que ela ouvia aquilo que se estava a passar na Alemanha e que depois também viria a passar-se na Holanda. Era disto, daquilo que nós vimos ali, que Anne e a sua família estavam a fugir. E quais são as novidades a que se refere Anne? Exatamente aquelas que nós vimos, não é? O transporte de judeus para campos de concentração. Anne refere-se ao facto de os judeus serem levados para campos de concentração. Eles chamavam-lhes campos de trabalho, onde eram muito maltratados e acabavam por ser assassinados, gaseados, em câmaras de gás. Muito duro, não é? E perante isto, Anne só pode ter que estado de espírito. Como é que ela se pode sentir nesta altura, sabendo estas coisas? Triste, mas também assustada. Ela está a fugir disto, ela está isolada do mundo num anexo. E depois, desiludida com os alemães. Foi o país onde ela nasceu, de onde fugiu, é certo. Mas ela chegou a considerar os alemães seus compatriotas e, portanto, triste, assustada, desiludida. É o estado de espírito de Anne. E já agora, na frase os alemães são bastante generosos quando se trata de distribuir castigos, o que é que ela quer dizer? Que eles são efetivamente generosos? Não me parece. O que ela quer realçar é que eles são extraordinariamente cruéis e violentos. Eles não têm dificuldade nenhuma em perseguir, maltratar e assassinar os judeus. E ela usa aqui um recurso expressivo que é a ironia e que tu sabes usar muito bem, que consiste em expressar uma ideia contrária àquilo que queremos afirmar, com o intuito ou de sermos engraçados ou de criticarmos e depreciarmos, isto é, o contrário de apreciar. E avançamos. Avançamos para o pós-fácio. Pós-fácio é aquilo que aparece no fim do livro, depois do livro ter sido escrito. É um vídeo que nos vai contar o que é que aconteceu a Anne. É um bocadinho, é fazer um bocadinho de spoiler, mas é importante que tu tenhas consciência que isto aconteceu. Vamos ver o vídeo. Edith Frank morreu em Auschwitz-Birkenau de fome e exaustão. Margot e Anne Frank
Foram transportadas de Auschwitz no final de outubro e levadas para um campo de concentração perto de Hannover, Alemanha. A epidemia de tifo do mundo. Pois é. Foi isto que aconteceu a Anne. É duro. Estes vídeos não são fáceis de ver e são ainda mais difíceis, sabes porquê? Porque tu tens que ter a noção de que isto aconteceu. Isto não é um filme, não é um jogo, não são imagens daquelas que nós dizemos, isto não é verdade, isto é virtual. Não, isto aconteceu. E nós não nos podemos esquecer disso, para que nunca mais torne a acontecer. E olha que ainda hoje acontecem muitas atrocidades parecidas com aquelas que aconteceram aqui com Anne. Mostro-te um quadro que faz parte de uma exposição virtual de um museu israelita sobre o Holocausto, o Yad Vashem, e que este quadro é da autoria de um sobrevivente. Chama-se Libertação. Alguém que sobreviveu ao campo onde Anne morreu. E como vês, aquele tanque distribui comida, não distribui balas. Há mortos, há gente a arrastar-se, mas há alguém com os braços levantados a acolher a libertação. Outro dos quadros dessa exposição é este, Crianças Sozinhas, também por um sobrevivente. E este dá-nos uma tónica mais positiva, não é? Duas crianças com cores vivas, temos esperança que não volte a repetir-se. E, apesar de haver ainda muitas atrocidades, Anne deixou-nos o seu testemunho. Mas não é só Anne a deixar o testemunho dela sobre aquilo que se tem passado no mundo. Mais meninas se deixaram inspirar por Anne e usaram a palavra, usaram a escrita para se evadirem do sítio onde estavam, para darem a conhecer aquilo que se passava com elas. Fazendo da escrita uma forma de evasão, uma maneira de sairmos fisicamente do sítio onde estamos e de irmos para onde o nosso coração nos levar. Temos Malala, que escreveu num blog a sua história, não por ser a sua, mas por ser igual à de muitas meninas. Meninas que não tinham o direito à educação. E ela, lutando pelo direito à educação no seu blog, acabou por sofrer um atentado. Temos também Zlata, uma menina da antiga Jugoslávia, que viveu os horrores da guerra nos Balcãs e que escreveu o seu diário. Hoje é uma mulher, uma escritora reconhecida. E temos Miriam, uma menina síria de Alepo, que escreveu o seu diário a contar as atrocidades que viveu em Alepo, o medo que viveu por lá. Pois bem, depois disto, o que eu te sugiro é que escrevas uma página do teu diário, que uses a escrita como uma forma de te libertares do teu espaço e que te deixes levar pelo olhar do coração, que vê aquilo que é essencial, e pela força do lápis. Vamos sistematizar a nossa aula. Conhecemos o diário de Anne Frank, lemos e ouvimos e vimos vídeos difíceis de ver, é um facto. Compreendemos as características do diário e aprendemos o predicativo do sujeito. Não te esqueças do desafio, fica à espera da tua resposta, deixa-te levar pelo lápis e pelo coração e escreve uma página do teu diário. Até à próxima, fica bem!